Só vou tomar um pouco de... Tá gravando o mic aí? Tá gravando o mic aqui. Vai gravar isso aí? Atenção. Quer fazer de novo? Por favor. Desculpa falar de novo. Estamos gravando. 3, 2, 1, ação. Muito obrigado, pessoal. É muito bom estar aqui novamente no Senior Experience, na sua segunda edição. E esse ano a gente vai trazer um conteúdo inédito para vocês, que eu venho trabalhando ao longo dos meus 30 anos como conselheiro de empresas, professor e até mesmo como consultor. Eu sou o professor Luiz Lobão, especialista em crescimento e governança corporativa. Eu gostaria de começar com uma pergunta a vocês. Vocês realmente estão crescendo de forma real o seu faturamento nos últimos 12 meses? Sejam bastante honestos, não comigo, com vocês. Mas a pergunta não termina aqui. As margens estão crescendo na mesma proporção? Esse é o grande desafio, meus amigos. Como crescer de forma sustentável? O estudo da Bayco mostra que 3 em 4 empresas não conseguem obter as suas metas de crescimento de forma satisfatória. A maior parte das organizações tem metas de crescimento, mas não sabe de fato como estruturar um plano de crescimento robusto. E a discussão que vamos trazer é sobre a arquitetura da escala, porque grande parte, das organizações, elas vêm crescendo, mas ela tem gargalos. E esses gargalos normalmente acontecem por a sua própria origem, que a gente chama do DNA da organização. Esse DNA, ele é construído nos primeiros anos, ou até mesmo nos primeiros meses, por um processo de solução de problemas, seja com clientes, pedidos, produtos, ou até mesmo crises. Ou seja, o DNA da organização, ele acaba construindo uma organização capaz de resolver esses problemas, mas não de escalar. E quando a gente fala em escalar, meus amigos, nós estamos falando de uma assimetria entre crescimento e custos. Deixa eu dar 3 indicadores para vocês, meus amigos. Normalmente, uma organização, ela tem o que a gente chama ciclo de vida, Eu vou chamar, na verdade, ciclo de vida dos modelos de negócio, porque os modelos de negócio agora são menores que o ciclo de vida de uma organização. Ou seja, a tese é que uma organização terá vários ciclos ao longo da sua vida. Então, um ciclo, ele é medido como nascimento, crescimento, amadurecimento e crise. No momento desse amadurecimento, há 3 sinais que demonstram que você está tendo um crescimento saudável ou não. Vamos anotar esses 3 sinais, porque eles são indicadores muito importantes que está na hora de você rever a sua arquitetura. Então, o primeiro sinal, descompasso entre o crescimento e a necessidade do capital de giro. O que significa isso, meus amigos? Que para poder crescer, e aí eu estou falando de faturamento, e faturamento é só para o ego, gente? Na verdade, o que a gente está falando do crescimento sustentável é o resultado final, Não o hipercrescimento oco. Guarde essa expressão, hipercrescimento oco. Então, quando a gente está falando desse primeiro sinal, nós estamos falando o seguinte: para poder crescer, eu preciso financiar o meu cliente, seja em prazo, seja em estoque de consignação, ou mesmo, para manter o crescimento, eu começo a ampliar a minha base, o meu mix de produtos. Ampliação de mix de produtos significa mais estoques intermediários. Então, você aumenta a sua necessidade de capital de giro. E isso
eu começo a crescer, às vezes a necessidade acompanha o crescimento, a necessidade de capital de giro, ou às vezes ela até ultrapassa percentualmente a relação do crescimento, entrando no que a gente chama de efeito tesoura, né? E isso acontece porque grande parte das vezes os nossos gestores têm um olhar muito para o demonstrativo de resultado econômico e muito pouco para o caixa. Poucos na organização têm uma visão de caixa. E o caixa é o principal inibidor da sustentabilidade de um crescimento. Então, primeiro fator, descompasso entre crescimento e necessidade de capital de giro. Segundo, meus amigos, erosão das margens. Eu cresço, mas a margem cai. E neste processo, né, eu tenho, na verdade, a necessidade de aumentar, às vezes, a minha estrutura comercial, as minhas promoções, a minha necessidade de dar descontos, e tudo isso vai gerando uma erosão dessa margem num processo de crescimento. Então, se no primeiro eu estou falando de uma eficiência financeira, esse segundo elemento eu estou falando de uma eficiência mercadológica, porque, na verdade, ou eu estou perdendo valor no meu processo de entrega, e nós vamos ver que um dos grandes elementos de um processo de crescimento sustentável é a estruturação do seu modelo de negócio com base na entrega de valor percebido, e valor não é satisfação do cliente, é sucesso do seu cliente, né? Vamos entrar nessa discussão sobre o que é entrega de valor e experiências, que é um outro ponto importante hoje da proposta de valor. E o terceiro sinal, ele diz sobre eficiência operacional. É o momento que, num processo de crescimento, e aí a gente pode notar, né, meus amigos, que a gente começa, num processo de crescimento, às vezes, notar, né, que o trabalho aumentou, tive que contratar mais pessoas, o número de reuniões triplicou, nós temos aí o WhatsApp que não para de chamar, mas, na verdade, a produtividade caiu. Os processos foram desenhados para resolver problemas. E aí aquele sentimento, né, do dono que quando entra um pedido, você comemora e chora ao mesmo tempo, que você sabe que vai ter mais trabalho. Quando você não consegue fazer com que, à medida que o seu crescimento acontece, os seus custos devem manter-se estáveis e não crescer juntos, ou seja, aumentar a sua produtividade, você não está crescendo com escala. E essa é a grande ideia da nossa discussão. Como desenhar um modelo onde a margem cresce, o caixa não sofre e a produtividade aumenta. A proposta da arquitetura da escala é exatamente trabalhar um crescimento não linear, meus amigos. Um crescimento onde eu consiga ter o custo fixo tendendo a zero de crescimento, porque isso significa capacidade de escalar. A replicabilidade do modelo, a recorrência do caixa, a redução do custo de aquisição do cliente, isso é o que a gente chama de resiliência estrutural, né? A capacidade de eu não ter aquela expressão que eu usei logo no início, um hipercrescimento oco, né? E nesse processo, sem dúvida alguma, uma das grandes armadilhas é a dependência do fundador, a dependência de pessoas críticas na organização, porque os processos não estão construídos a permitir que as pessoas tomem decisões. E esse afunilamento, né, que eu chamo armadilha do fundador, ou armadilha dos cargos críticos, inibe esse crescimento em escala das nossas organizações. Quando a gente olha, né, alguns vieses, ou mesmo aquele conceito que eu falei do DNA, a gente vê os fundadores, né, ou empresas que estão presas ao DNA do artesão. Eu quero detalhar isso com você sobre essa armadilha no nosso encontro no Senior Experience. O DNA do apagador de incêndios, né, aquele que é o grande herói da organização.
o DNA exatamente do volume, né? Como é que eu escalo esses processos. Então, quando eu olho, né, e aqui eu vou deixar um slide, para mim é muito importante para vocês se localizarem. Eu tenho aqui 5 sintomas clássicos nesse slide que demonstram que sua organização está presa a um processo de crescimento e não a um crescimento em escala. O primeiro deles, o dono não consegue tirar férias. Tem um estudo do Sebrae, meus amigos, que é feito com pequenas e médias empresas, que donos de organização, 68% deles não conseguem se afastar mais do que 5 dias no ano das suas organizações. Há uma dependência direta, né? Ou seja, você dorme pensando na empresa e a empresa não cresce porque você é o limite da sua organização. Cada novo cliente exige mais customização. De novo, não tem um modelo replicável, né? Terceiro, mais receita, menos caixa, que é o primeiro fenômeno que eu comentei para vocês, né, meus amigos? Eu cresço e a necessidade de capital de giro acontece também no crescimento dessa necessidade. Ou seja, eu tenho um descompasso do processo. Time só executa, nunca decide. Falta um modelo de fato de tomada de decisão nas organizações. Não há previsibilidade da receita, né? A gente o tempo inteiro vive picos e vales dentro do nosso processo. E aqui, onde estão as oportunidades, que eu chamo as 6 alavancas do crescimento em formato de escala, né? Que é onde a gente desenha o modelo de crescimento em escala, onde está baseado o nosso conceito da arquitetura. O primeiro, margem, né? Devemos trabalhar para que não haja uma erosão dela. Lembra dos sinais que eu falei com vocês. Recorrência, né? E é importante que aqui a gente comece a ter outros indicadores, como o lifetime value do nosso cliente, né, que é o valor do cliente ao longo do tempo, né? A alavanca da replicação, que é a terceira alavanca importante, a alavanca da decisão, né, como eu consigo ter equipes autossuficientes e capazes de tomarem decisões sem a dependência de algumas pessoas. A alavanca comercial, custo de aquisição de cliente, meus amigos. Como é que eu trabalho essa alavanca? E, por fim, a alavanca do modelo, que é a alavanca da proposta de valor. Então, nós vamos entrar, né, o meu objetivo aqui não é aprofundar cada uma dessas alavancas, mas nós vamos detalhar cada uma dessas alavancas, cada um das oportunidades que as nossas organizações têm, trazer referências, né, e benchmarks de cada um desses processos e alguns cases de como essas alavancas, essas 6 alavancas estão sendo implementadas nas organizações. E por fim, a ideia de que quando eu cresço em escala, eu tenho um aumento real do valor da minha organização. Eu quero mostrar para vocês casos, né, que o valuation da empresa foi multiplicado até 7 vezes quando a gente consegue implementar essas alavancas de forma sustentáveis. Então, a gente inclusive terá a oportunidade, né, eu vou disponibilizar um link para vocês, que vocês façam uma autoavaliação dessas alavancas durante o nosso processo, né? Então, como trabalhar esse processo de escolha nessas alavancas e desenhar uma organização que não só cresce, mas que escala. Escala no sentido de que eu tenho, e aí para mim esses conceitos são extremamente importantes, uma assimetria de crescimento em relação aos custos necessários para esse crescimento e dependência. Quero mostrar para vocês que quando eu consigo escalas, os benefícios, seja em tempo, em processos, em esforço, eles reduzem e multiplicam o valor da organização. A arquitetura da escala, ela tem 8 pilares. Eu encerro a minha conversa aqui com vocês, porque a gente irá aprofundar nesses 8 pilares, né, que promovem as alavancas deste crescimento. Então, o pilar de modelo de negócio, onde a gente começa
todo o processo de construção e posicionamento da empresa, o pilar da estrutura organizacional, ou seja, desenhada a estratégia, eu preciso dar um corpo a essa estratégia para que ela possa ser executada. O pilar da decisão, né, o processo onde eu gero mais autonomia nas nossas equipes e libero, de certa forma, a dependência e gargalos de dentro da organização. O pilar da arquitetura da margem. Você tem consciência de onde vêm os seus resultados? Você tem um processo de discutir e avaliar canais, grupos de clientes, segmentos, onde estão as oportunidades reais, as avenidas de crescimento do seu negócio? Por fim, um portfólio adequado, qual é a sua matriz de apostas estratégicas? Esse é o nosso quinto pilar. O pilar do sistema de execução. Um produto fantástico, uma tecnologia maravilhosa, uma estratégia brilhante com uma execução medíocre, põe tudo a perder. É o que eu chamo vantagem em desvantagem, né? Porque eu não consegui desenhar um processo adequado, seja de remuneração, incentivo, engajamento, que crie nas pessoas, de fato, uma execução premium. Governança. Como que eu tomo decisões? Principalmente se você, meu amigo, minha amiga, é de uma empresa familiar. Como é que eu desenho a governança da minha empresa? E, por fim, o pilar não menos importante, que é como eu desenho a minha capacidade comercial. Nós vamos ver que ainda o funil de vendas é muito potente, mas há outros modelos hoje para desenhar a sua vantagem comercial. E aí, cada um desses pilares, eu vou passar rapidamente aqui com vocês, mas nós vamos, no nosso tempo, no Senior Experience, detalhar cada um desses pilares. A gente tem um modelo bastante estruturado, como vocês podem ver aqui, cada slide representa um pilar, né? Aqui nós estamos no pilar 7 e 8, como eu fecho todo esse desenho do meu modelo de arquitetura da escala. Pois bem, meus amigos, lá teremos a chance de fazer o nosso diagnóstico e perceber, né, quais são as oportunidades, sejam trabalhar nas nossas alavancas, sejam estruturar nos 8 pilares que serão projetados para a nova arquitetura da sua organização. E vou, sem dúvida alguma, trazer alguns casos onde essa metodologia foi apresentada e implantada e trouxeram grandes resultados, sejam resultados econômicos, sejam resultados de valor da empresa. E, logicamente, um roadmap para implementação. Então, a ideia é ter um conteúdo bastante prático e aplicável, relevante para o seu negócio. Muito bem, espero todos no Senior Experience e vamos detalhar a sua nova arquitetura de crescimento. Uma arquitetura com escala. Cortou?